Uma coisa muito importante, né? Preço acima da média, preço rompeu, então a cunha descendente de alta, né? A partir desse ponto agora, espero então que o preço do Bitcoin busque a região dos $43.000 num primeiro momento e fiquem atentos a essa região dessa sombra compradora aqui, tá? Quando nós temos continuação de alta após uma barra com uma sombra de venda gigante, nós temos um rastro de possível resistência, tá? Apesar de eu achar que a resistência vai ser na região, deixa eu só pegar aqui de Fibo, deixa eu jogar aqui em cima, joga aqui embaixo. Apesar de eu acreditar que a resistência vai sofrer nesta região aqui, deixa eu só tirar esse negócio aqui. Deixa eu ver se está funcionando. Está funcionando. Tá. Então, eu acredito que o preço ele tenderá a buscar essa região num primeiro momento para se segurar. Tá $43.000 por unidade. Entre 43 mil e 48 mil, 47.600 aqui. Então, esse é o primeiro alvo que eu acredito que o preço venha a buscar. Prestar bastante atenção quando surge uma barra compradora com uma boa pressão de venda na região 0,38 de Fibonacci, tá? Por que essa região é importante? Bom, primeiro porque é Fibonacci, segundo porque nós podemos estar na linha de tendência de baixa, então existe uma linha de tendência de baixa, o topo anterior, né? Ele indica que é um topo fraco, na minha opinião, é um topo de bumper run, que assim que a gente conseguir romper essa linha de tendência de baixa, que é mais ou menos condizente com a região 0,5 de Fibonacci, ou seja, a região 43, nós podemos ter uma alta mais expressiva, né? Ou uma continuação de uma alta mais expressiva. Então, nós temos a seguinte possibilidade, né? Eu avalio que o Bitcoin vai continuar subindo até a região dos 40.800 novamente, que é a região do rastro aqui que ele deixou, rastro vendedor. E geralmente ele tenderá a fazer reversão, a ter uma reversão, né? Para fazer a construção do pivô de alta justamente nessa região, tá? Então, o que acontece? Geralmente, mesmo que o pessoal que está crente em mais queda, né? O que eu acho muito improvável de acontecer. Quase impossível acontecer uma queda perdendo essa região dos 29 mil, tá? Mas a gente sempre tem que ficar ligado com mercados voláteis, porque nunca sabemos qual é o fundo, qual é a manipulação que o mercado vai fazer, o que o mercado vai buscar de liquidez, né? Então a gente sabe que sim, existem fundos mais baixos do que esse, existem zonas de resistência mais baixas. Próxima zona seria justamente essa zona aqui, dos $22.000 por unidade. Mas eu acho quase impossível o preço vir buscar essa região, porque eu acredito que nós estamos com uma oferta muito baixa, tá? Para uma demanda muito grande. Então a gente tem que lembrar sempre que o Bitcoin é extremamente raro, escasso, pessoas morrem todo dia, perdem chave privada, acaba perdendo bitcoins também, acesso aos bitcoins, até tem uma família aí britânica tentando recuperar saldo, e a gente também tem um volume voltando com força, então nós temos um volume expressivo, voltando com bastante força, acima da região 60 do RSI, e geralmente o preço vai buscar numa região de sobrecompra, num primeiro momento, e ele vai retornar então para a região 50 desse RSI, onde ele teria que se segurar então na região 50 do RSI para mostrar pivoseira de alta, tá? Então o que vai se suceder, na minha opinião, isso é só uma opinião, não sou dono da verdade, não tenho bola de cristal, não consigo garantir que o preço não volte a cair mais do que os 29 mil, porque eu não sou dono do mercado, mas o que eu acredito que o preço vai vir buscar essa região da linha de tendência de baixa em um primeiro momento, e que vai aumentar o risco de reversão à medida que ele ultrapassar esse ponto dessa sombra vendedora que antecipa para nós que o movimento do mercado comprador vai impulsionar até essa região no mínimo, então até a região dos 40.500 ainda permaneço comprado em Ethereum. E na minha opinião, eu vou tentar vender Ethereum nesse primeiro toque, nessa região que ele entrar aqui na região 0,5 de Fibonacci, tá? Mesmo que a tendência de alta seja extrema, porque daí eu quero vender meus Ethereums aqui nessa região, até porque no dia 4 de agosto nós vamos ter a atualização
preconizada aí, né, o improvement do Ethereum, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que vai mudar um pouco as características de mineração, a forma como a estrutura do Ethereum vai sair de uma condição menos escassa para uma condição mais escassa, porque as taxas vão ficar mais baratas, à medida que as transações serão validadas na rede Ethereum, vários Ethereums, vários Gwei, né, que é a menor unidade de Ethereum, será queimada a cada taxa, a cada transação, o que vai reduzir em 1/10 o valor de escassez hoje do Ethereum, à medida que vão passando o tempo e à medida que vão acontecendo as transações do Ethereum. Tá? Então, o Ethereum ele vai se tornar 10 vezes mais escasso do que é atualmente. E, aliás, o Ethereum ainda não chega a ter uma estrutura de escassez, né? Porque ele gera e, ao mesmo tempo, queima tokens. Mas agora ele vai começar a se tornar deflacionário ao longo do tempo, tá? E toda essa estrutura vai mexer muito com as emoções dos investidores de Ethereum, na minha opinião. Pode ser que aconteça um dump, pode ser que aconteça uma alta infinita, não sabemos, mas eu prefiro ficar de fora caso o Bitcoin faça a aproximação da região 0,5, justamente no período aí do dia 4 de agosto, quando o fato acontece, às vezes acontecem surpresas, então eu prefiro ficar dolarizado no dia, mesmo que eu tenha que recomprar mais caro depois, mesmo que aconteça uma alta muito expressiva, mas eu quero me proteger de um possível dump, de uma possível boicote dos mineradores, talvez um possível anúncio de algum outro hard fork, como o Ethereum Classic, por exemplo, talvez um Ethereum Classic 2.0, para os mineradores que gostavam das regras antigas de mineração se manterem ativos, né? E praticamente vai ter um efeito de estresse. Eu acredito que vai ter um efeito de estresse aí na rede, tá? Apesar que os mineradores já estão se preparando para isso, né? Muitos mineradores que já mineravam no sistema Proof of Work do Ethereum, agora já estão comprando, já compraram Ethereum e já são nós grandes, né? No Ethereum 2.0, já estão se preparando para serem grandes nós no sistema de Proof of Stake da rede Ethereum 2.0, que já possui aí, eu acho que 6 bilhões de Ethereum em Ethereum congelado lá, se eu não me engano, tá? Muito bem, então nós temos o seguinte, o meu price action é o seguinte, a gente vai continuar subindo ainda, tá? Acredito que a gente vai continuar subindo hoje e amanhã, e que ele vai reverter ou em 40 mil aqui, 40.500, tá? Ou ele vai buscar até os 43 mil e lá dos 43 mil possivelmente sofrer uma resistência até vir para a média de 8 novamente abaixo aqui, testar a média de 8 que está no valor de 35 mil dólares por unidade, tá? Então a minha expectativa é, a partir desse ponto o preço sofrer uma resistência e a partir desse ponto de sofrer resistência, ele começar a lateralizar e acumular ou costurando a média de 8, então ou surfando dentro da média de 8, né, indo acima e abaixo dela por várias vezes, ou ficando acima da média de 8, tá? Então a minha expectativa é que o preço ganhe mercado lateral durante o agosto, né, um período que no mensal, depois da barra de inversão vem uma barra doji, então no mensal produziria uma barra doji, no gráfico diário produziria um triângulo simétrico, que lá na frente romperia, né, o preço e a gente começaria a conquistar o campo entre a região de 40 mil e 50 mil dólares por unidade. Então, eu acredito que o preço, em um momento, vai dar um choque até os 40 mil a 43 mil dólares. A partir desse ponto, ele vai ter uma resistência, lateralidade longa, que pode durar um mês, tá, de acumulação lateral, com queda de volume novamente, triângulo simétrico, acumulação e depois rompimento de alta lá para setembro. Se eu usaria uma bola de cristal, eu avaliaria que o preço faria isso, tá?